pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar um novo episódio do nosso podcast. E dessa vez, nosso foco é a gestação. Afinal de contas, a gente acredita que com o tratamento adequado de reprodução assistida, da infertilidade efetivamente evolui para maternidade. E agora vamos falar de um grande desafio no processo de gravidez, que é a prematuridade. Será até quantas semanas o bebê precisa ficar no intrauterino para nascer com saúde? Qual o limite da prematuridade? Qual é a idade gestacional para considerar prematuro? Então, para desvendar todas essas dúvidas, temos aqui a doutora Raquel Vieira, que é ginecologista, obstetra e especialista em medicina fetal e integra a nossa equipe. Olá, é um prazer conversar com você sobre esse assunto tão importante. E tão frequente, né? Exato! E esse grave, né? Porque a prematuridade aí é a principal causa de morte neonatal no mundo. Então, sim, a gente tem que falar, a gente tem que prevenir, orientar essas gestantes. Ótimo, e para a gente orientar, vamos começar definindo o parto prematuro. Qual a idade gestacional e depois, em relação à prematuridade, e qual idade gestacional seria de maior risco? Quando que a gente tem um prematuro com certo alívio? Como é que é isso? Vamos lá, então, falar um pouquinho. Antes de 37 semanas, a gente fala em parto prematuro. Só que se a gente fala de 34 a 37, a gente já dá uma aliviadinha. Mas o prematuro extremo, que é abaixo de 28 semanas, esse já nos preocupa mais. É um bebezinho já mais imaturo, né? Então, só é essa a definição. 28, o prematuro extremo. 34 a 37, um prematuro mais, como diz você, aliviado. A gente fica assim, ó. E acima de 37, o termo. 37 a 39, um termo precoce. Mais um bebê super saudável e super já pronto para nascer. E quando a gente fala de alívio, a gente pensa em saúde desse bebê no pós-parto e da menor permanência numa UTI neonatal, porque os riscos ao nascer são reduzidos. Então, só para vocês entenderem o que a gente chama de alívio. E o porquê do 34 semanas já está um pouquinho mais maduro. O pulmãozinho do bebê, que é a parte mais grave nesse momento, ele já está mais maduro, mais pronto para nascer. A gente preocupa menos. Falta só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Nesse ponto aí. E tem para gestante algum sinal de alerta para pode ser que eu tenha um parto prematuro, que ela possa observar e ficar atenta? Sim, ela vai observar, lógico, os sinais do corpo dela, alguma contração, alguma dor, vai procurar. E mais do que isso, a gente pode, já na medicina fetal e na obstetrícia, já rastrear essa paciente desde o morfológico do primeiro trimestre, fazendo aí o transvaginal. É importante, Dri, a gente falar que o exame, a medida do colo que a gente procura é via transvaginal e não abdominal. Porque às vezes elas pensam que tem que pedir por cima. Não, tem que ser via transvaginal para a gente ter o valor certo e poder fazer essa prevenção. Em qual momento da gravidez? Já podemos começar no primeiro trimestre, mas no morfológico do segundo é essencial. Então, entre 20 e 24 semanas, temos sim que prevenir essa peça gestante, fazer o ultrassom via transvaginal e obter as medidas, que é através das medidas do colo que a gente vai poder atuar nessa gestante. Fala pra gente com quantas semanas é feito o ultrassom de primeiro trimestre e o de segundo? O morfológico de primeiro trimestre, que é o primeiro rastreio que a gente faz aí da prematuridade, entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias. O bebezinho tem que ter entre 45 milímetros e 84 milímetros para ser um rastreio positivo bem feito. O morfológico do segundo trimestre, entre 20 semanas e 23 semanas e 6 dias. Entre 22 e 23 é o melhor momento. O bebê está melhor para a gente ser visualizado de forma geral e a gente avaliar o colo e ter tempo aí hábil para a prevenção da prematuridade. E que fique bem claro que o exame transvaginal pode ser feito durante a gravidez
E aqui que a doutora Raquel está falando é que esse exame, inclusive quando o bebê, a barriga já está grande, lá com 20, 22 semanas, entre 20 e 24, esse morfológico do segundo trimestre, a avaliação via vaginal para medida do colo uterino é bastante assertiva para a prevenção de Com prematuridade. toda certeza. E não podemos deixar de realizar. E fatores de risco, então, quem mais deve se preocupar com parto prematuro? Então, uma vez grávida, a gente entendeu que a medida do colo uterino é um critério importante para a prematuridade. Quem é a gestante que precisa se preocupar mais ainda com a prematuridade? Então, os fatores de risco, além da medida do colo uterino. Vamos lá, então. Tem alguns aí, vamos começar. Se a sua mãe teve você de parto prematuro, você também pode ter um parto prematuro. Se sua outra gestação teve um parto prematuro, o seu risco também aumenta. Se você tem alguma malformação no seu útero, como útero bicorno, de Delfo, unicorno, a chance de prematuridade aumenta. Se tem alguma lesão, se tem alguma cirurgia no colo, como a conização também, alguma cirurgia no útero, o colo curto, alguma infecção urinária ou uma infecção vaginal, pacientes que engravidam de gêmeo, a gemelaridade aí por si só já é um fator de risco para prematuridade, pela distensão do útero, é maior, né? Vamos só falar que você comentou sobre a conização. É uma cirurgia realizada no colo uterino, que parte desse colo é retirado em decorrência de uma alteração no exame, de uma lesão que pode evoluir para um câncer de colo uterino. Exatamente. Aí o colo, ele vai ficar naturalmente mais curto e sim predispor maior risco para prematuridade. Ótimo. Então, gente, vocês imaginam o útero como se fosse uma pera. Então, aquele cabinho da pera, aquela parte da pera mais fina, que sai o cabinho, então aquela parte é o colo do útero. Então, imagina aquela pera bojuda, firme pelo colo. Quando esse colo é muito curtinho, naturalmente a capacidade de contenção desse útero é menor. E se a gente tem um colo de tamanho normal, mas também a parte bojuda da pera, como na gestação gemelar, é mais distendida, naturalmente, a gente também tem um risco maior para esse colo abrir, né? E Exatamente. evoluir para um parto prematuro. E outros fatores, quando a gente fala de prematuridade, que a gente também tem que prestar atenção, são nas comorbidades, nas doenças que a paciente pode ter durante a gestação, que vai fazer com que a gente antecipe esse parto. Pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia, uma HELP, o médico vai precisar atuar nessa gestante e fazer um parto prematuro. E diabetes gestacional? O da diabetes não necessariamente um parto prematuro, a gente posterga um pouco mais a gestação. Então, a prematuridade é mais importante na hipertensão gestacional. A diabetes, sim, se o bebê fizer uma fetopatia, ficar um bebê muito gordinho, passar do peso, a gente vai ter que atuar também. Entra com um fator de risco, sim, então tem que ser controlado também. E algo importante para a gente esclarecer, né, para as pessoas, que muitas gestantes têm receio de tratamentos odontológicos durante a gravidez. E a infecção por si só é um fator de risco para a prematuridade. Então, além da sua rotina de pré-natal, faça também sua rotina odontológica para isso. E as secreções também vaginais durante a gravidez, a vagina fica mais úmida, né? Exato. Mas é necessário também fazer o exame, porque, como você disse, a infecção vaginal também pode... Pode deflagrar um trabalho de parto prematuro, com toda certeza. Toda e qualquer infecção que a mulher vai ter, e principalmente gestante, tem que ser tratada. E principalmente aquelas infecção urinária, que é muito recorrente. E a paciente sim entra em trabalho de parto prematuro, a gente vê isso todo dia no hospital. Então, uma paciente com infecção de urina que não trata, que passa, que às vezes chega aí já em trabalho de parto franco. E, além disso, também a infecção vaginal. Então, se você tem algum tipo de queixa de secreção vaginal, você tem que contar isso para o seu médico. Ele precisa te avaliar e te tratar. A infecção urinária na gravidez, ela é diferente, os sintomas.
do que na não grávida. Então, não necessariamente, uma mulher frequentemente já passou por algum episódio de infecção e tem aquele desconforto urinário, vai urinar, sai em pequeno volume e toda hora tem vontade de ir ao banheiro para urinar um pouco mais. Na grávida, isso pode ser refletido apenas com uma sensação de peso no pé da barriga ou até mesmo o início das contrações. Então, o exame de Exatamente. urina deve ser feito também nesse outro contexto, não só de, não estou com nenhum desconforto urinário, então não é infecção de urina. Na grávida é diferente, né? Exatamente. E quando a gente faz esse rastreio do colo, aí a gente precisa atentar que se um colo abaixo de 25 milímetros, nós falamos sim de um colo curto. E como que a gente trata? Fazendo uma cerclagem. Aquele ponto que a gente dá no útero, no colo do útero, desculpe, para que o bebezinho fique lá dentro, para prevenir o trabalho de parto prematuro. Ah, mas é só nesse momento? Não. Se a paciente tem 2 partos prematuros por incompetência cervical depois de 20 semanas, também vamos prevenir essa prematuridade aí com a cerclagem. Ah, mas meu colo veio 20, veio 15, abaixo de 25, qualquer valor. O colo entre 25 e 30 está indicado, segundo a literatura, por um consenso, o uso da progesterona e acompanhar de perto essa paciente, a cada 2 semanas. Avaliando esse colo bem de perto, porque se ele cair de medida e se ele encurtar, aí é realizada a cerclagem. Para vocês entenderem, então, aquela questão da pera, então, do cabinho da pera, daquela parte mais fina por onde sai o cabinho, então, colo do útero, a parte bojudinho, corpo do útero. Quando a gente fala de incompetência istmo-cervical, significa que esse colo é mais fragilizado e ele pode abrir. Sabe aquela dilatação que as pessoas falam do parto? Tá 10 centímetros, vai nascer? É exatamente a abertura do colo uterino. Então, num primeiro momento, esse colo encurta e depois ele abre. Por isso, a doutora Raquel está ponderando e enfatizando essa importância da medida do colo do útero, porque se primeiro ele encurta e depois ele abre, então antes dele abrir, a gente pode dar um lacinho nele. Isso, gostei do lacinho. Aí pode ser rosa ou azul. Não, sem sexismo, né, gente? Isso. Então, o parto prematuro, quando a gente passou o momento. Então, evoluiu, o colo abriu, e sim, ele vai acontecer. Quais os cuidados que a gente deve ter? Sim, se não tem jeito, o parto está iminente, é prematuro, a gente tem que segurar ao máximo esse bebezinho para a gente ter tempo aí de fazer a corticoterapia para o pulmãozinho do bebê amadurecer. Lembra que a gente comentou lá no início que a partir de 34 o pulmãozinho está melhor? Antes disso, a gente precisa amadurecer artificialmente esse pulmão desse bebê. E isso é feito com corticoterapia e a gente precisa de 2 doses. Então, a gente precisa de 48 horas. Então, a gente vai entrar com tocolíticos, que a gente chama, para prevenir o trabalho de parto prematuro. Medicação para diminuir a Isso, contratilidade uterina. Exatamente. E também entrar com sulfato de magnésio. Quando esse parto vai acontecer daqui um pouquinho, 4 horas. Ou nós vamos ter que fazer uma cesárea. Entrar com sulfato de magnésio 4 horas antes, para a gente fazer a proteção da cabecinha do bebê, para paralisia cerebral. Uma neuroproteção que chamamos. Então, a gente, no parto prematuro, além dessa questão pulmonar, porque a gente sabe que o bebê ele não respira na vida intrauterina, ainda que aconteça o movimento do diafragma. E até tem um item, né, quando tem um exame de teste de vitalidade, a gente fala de movimentos respiratórios, mas não significa que o bebê respire, porque senão ele ia afogar. Então, é só o movimento do diafragma. Então, ao nascer, que ele vai iniciar esse processo da primeira expansão pulmonar com a entrada de ar. E essa é a grande preocupação. Então, o recém-nascido, mesmo nascido no tempo certo, ele pode ter um desconforto respiratório transitório. Às vezes, até um bebê que nasce de parto normal, com 40 semanas, ele pode ir para a UTI com essa questão. Lógico que é transitório, é só um momento de adaptação e depois logo ele fica com os pais. Mas é uma intercorrência frequente no recém-nascido. Se a gente consegue, como a doutora Raquel disse, fazer esse corticoide para a gente estimular o amadurecimento dos pulmões, essa primeira expansão pulmonar vai estar favorecida, né, esse funcionamento pulmonar. E aí, se a gente tiver conseguir esperar, né, Raquel? Sim.
esse tempo de ação do corticoide, melhor ainda. Exato, um bebê em melhores condições para nascer, diminuir aí tempo de UTI para ele também, né? E até o que se falou da UTI, quando nasce um bebê, sei lá, de 30 semanas, a gente precisa pensar que todo prematuro deve ou frequentemente vai para UTI. Eventualmente, ali um prematuro grande, de 36 semanas, pode sair dessa assim, sem passar pela UTI. Mas a maioria dos prematuros vão para UTI. Até para a gente alinhar a expectativa dos pais em relação a essa permanência na UTI, tem alguma correlação entre a idade gestacional de parto e o tempo de permanência na UTI? Eles, segundo os neonatologistas, um dia do bebezinho dentro do útero é uma semana menos de UTI. Então, é muito importante, cada dia que ele fica dentro da barriga, é menos tempo na UTI. E assim, eles levam em consideração muito o peso do bebê. Bebês abaixo de 2 quilos, mesmo sem nenhum desconforto, ele vai ser observado na UTI. O ganho de peso, a temperatura, ser monitorizado na UTI, né? Então, se ele ganha mais uma semana, ele aumenta o peso dele também dentro da barriga. Então, muitas vezes a internação frente à iminência de um parto prematuro é necessária para a gente tentar inibir. Quando não é possível inibir, esse parto acontece, mas depois de algumas medidas preventivas, como... Isso, para o bebê ficar ter mais sucesso e manter a vida fora do útero, né? E claro, muitas que estão nos assistindo estão grávidas após um processo de reprodução assistida. E a gente sabe que as mulheres que engravidam com reprodução assistida, não só pelo procedimento em si da fertilização in vitro, mas elas por si só já têm os fatores de risco da idade, de várias outras doenças associadas ao processo de ou aborto de repetição ou pela própria infertilidade. Então, para essas gestantes, algum cuidado adicional? Os cuidados dependendo do fator de risco que ela tem. Se ela já tem uma trombofilia, vamos tomar um Aécio, Clexane. Se ela está obesa, se ela descobrir qual é o motivo e tratar aquele motivo, aquela causa. Então, não existe assim uma receita geral, mas... individualizada sempre. E atividade física? Com toda certeza, todas as gestantes, salvo uma contraindicação absoluta, uma placenta prévia centro total, um sangramento, toda gestante tem que realizar. Então, ótimo, gente. Então, mesmo que você tenha um risco aí de um parto prematuro por fatores de risco pare naturalmente, você não está em trabalho de parto, né? Exato. Se você estiver em trabalho de parto ou numa ameaça de parto prematuro, você vai ter que fazer repouso. Mas se isso ainda não estiver acontecendo, a gente pode sim promover atividade física. Como prevenção antes que aconteça, a gente tem que fazer medidas de tratamento, né? E como a Raquel disse, tem a pressão alta é um fator de risco, tá? Então, quem faz atividade física diminui o risco de pressão alta, controla o peso e naturalmente diminui o risco de prematuridade. Com certeza. Ótimo. Tem alguma outra... Se a gente controla a pressão alta, se a gente controla a diabetes gestacional, se a paciente está ali bonita, quando a gente fala assim, rígida, saudável, consequentemente o risco de parto prematuro vai ser menor. Ótimo. E qual a sua recomendação para quem não está nos assistindo, que está grávida e tem receio aí da prematuridade? O que eu devo fazer? Vamos lá. Pré-natal rigoroso, não deixar de forma alguma de realizar o morfológico do primeiro trimestre e a medida de colo via transvaginal, o morfológico do segundo também, e a gente vai rever esse colo e medir novamente, que é de imediato o fator que a gente pode corrigir e atuar. Ótimo. Então, o parto prematuro, ele pode ser inibido e evitado. E quando inevitável, há algumas medidas para serem tomadas antes efetivamente do parto acontecer. Sim, a gente pode prevenir, rastrear, né? Tratar. Ótimo. Então, acho que é isso. Acho que a gente já abordou bastante esse tema de prematuridade. Então, vamos torcer para os bebezinhos todos nascerem grandinhos depois dessas orientações todas, né, Raquel? Todo mundo com mais de 37 semanas.
Ótimo, gente. Eu acho que se vocês têm alguma dúvida a respeito da prematuridade, acho que deu para a gente definir o que é prematuridade, o que fazer para evitar e se ela acontecer, como tratar. E se for inevitável, também existe uma abordagem para tornar esse parto mais tranquilo e seguro para o seu bebê e para a gestante. Então, eu acho que é por aí. Eu espero vocês. Até o próximo episódio.